Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou Cacau Sotero, Naíris. Este é o programa Fique em Casa Aprendendo. Estamos trabalhando as orações coordenadas. Vimos que as orações coordenadas são orações independentes, ou seja, elas são completas, dentro, claro, do contexto de função sintática, né, ali presente. Tem sujeito, tem predicado, né, tem termos integrantes, enfim. Tá tudo certinho. Por isso que elas são independentes. Agora, não confunda o contexto, o sentido na hora de fazer essa classificação das orações, tá? Vimos que as orações coordenadas têm classificação, vamos rever, vamos ver o período composto por coordenação novamente e trabalhar essas orações no texto. Bom, como você já sabe, o período composto, o próprio nome diz, ele vem com uma ou mais orações. Aliás, vem com várias orações. O período que só tem uma oração é o período simples. Frase é todo enunciado, né, linguístico, que tem sentido completo. Né? É todo enunciado em sentido completo. A oração é um enunciado que contém verbo ou locução verbal. Lembrando que existe oração que não tem sentido. Ela vai precisar de outra para se complementar. Nesse caso, ela não vai ser oração coordenada, e sim subordinada, que nós veremos em outra aula, mas eu já adianto aqui. E eu tenho esse período que nós estamos estudando, que ele pode ter uma, né, contém uma ou mais orações. Quando o período só tem uma oração, ele é um período simples. Quando ele tem mais de uma oração, ele é período composto. E quando nós estudamos esse período composto, ele se classifica em período composto por coordenação e por subordinação. Se eu sei que as orações coordenadas se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática, lógico, vai haver um período que vão se ligar, as orações vão se onde as orações vão se ligar. Peraí, deixa eu reformular minha frase. Bom, voltando para não ficar confuso, eu falei muito rápido. Se eu sei que no período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática, obviamente vai haver um período onde as orações se ligam pelo sentido com função sintática, que é o caso das orações subordinadas. Só para você entender, eu vou dar um exemplo. Eu digo assim, ó, eu dei um exemplo na aula passada. Eles anseiam, eu acho que foi isso, que haja uma eleição justa. Quando eu digo eles anseiam, eu tenho o sujeito eles e o verbo, né, anseiam. Quem anseia, anseia, deseja alguma coisa. Então, quando eu analiso a oração separadamente, eles anseiam, está faltando algo nesta oração. Um complemento verbal. Então, que haja uma eleição justa é uma oração que terá a função sintática do complemento verbal. Por isso que ela é subordinada, mas eu não vou me ater a este assunto, porque, no caso, a nossa aula tem como título as orações coordenadas no texto. Tá bom? Por que eu estou falando disso? Porque nós produzimos textos o tempo inteiro. Na nossa fala, nosso convívio em família, no trabalho, com amigos, as nossas construções textuais envolvem essas orações coordenadas. Claro, assim como também envolvem as orações subordinadas. Nós precisamos entender o sentido, a relação, aquilo que eu quero dizer, a ideia que eu quero passar. Por isso, é importante eu compreender o período composto por coordenação, tá? As orações não se ligam sintaticamente, não existe dependência sintática. E função sintática, a gente já estudou isso. A função sintática é aquela função de cada classe gramatical dentro de um texto. Né? Essas orações coordenadas são subdivididas em assindéticas. Eu não disse para vocês que as orações podem se ligar se juntar, ou com conjunção, ou podem ficar justapostas com vírgula. Quando eu disse acordei, vírgula, tomei café e fui à academia. Quando eu digo ir,
eu estou juntando com uma conjunção. Mas quando eu digo acordei, vírgula, tomei café, essas orações não estão introduzidas por conjunção. Portanto, elas são assindéticas. A no sentido negativo, assindética sem síndeto. Não há síndeto, não há conjunção presente nessa construção. Então, olha só. Trabalhou. Sujeito, ele, sujeito oculto. Vírgula. Sempre irá trabalhar. Quem? Ele ou ela. Tá certo? Então, eu tenho aqui um sujeito oculto. Ele trabalhou. O verbo aqui, contextualmente, é intransitivo, não precisa de complemento. E eu tenho sempre irá trabalhar, que também não precisa de complemento. Tá bom? Agora, quando eu digo o professor não elaborou a prova, eu tenho aqui uma oração completa. O professor é o sujeito. Não elaborou a prova é o predicado. Tá certo? Quem elabora, elabora alguma coisa. Elaborou o quê? A prova. A prova é o complemento do verbo elaborar, que é um verbo transitivo direto. Não tem preposição. Então, eu analiso sintaticamente a oração e vejo que ela é completa. Quando eu digo ficou doente, que é a segunda oração, vem ligada à primeira pela conjunção por quê, certo? Explicativa. É a explicação do fato do professor não ter elaborado a prova. Ficou doente. Quem? Contextualmente, o professor. Mas aqui cabe o pronome na terceira pessoa, ele. Ele ficou doente. Sujeito ele, ficou doente, predicado nominal, verbo de ligação, ficar, doente, predicativo do sujeito. Então, minha gente, chuchus, estudem análise sintática. É importante para você entender a relação de orações coordenadas dentro de um texto. As orações coordenadas são independentes, ou seja, elas têm sujeito, elas têm predicado. Se o verbo é transitivo, o verbo terá um complemento, o objeto direto. Se o verbo é intransitivo, não precisa de complemento, tudo bem. Se o verbo é de ligação, ele terá um predicativo do sujeito. Assim como no predicado verbal também tem o predicativo do objeto. Compliquei? Mas a aula ainda não acabou, não. Tem muita coisa ainda para a gente ver. As orações coordenadas, já sabemos, eu preciso repetir, são aquelas que no período não exercem função sintática, ou seja, em relação às outras. Já entenderam? Repetindo, uma oração coordenada nunca será termo de outra oração coordenada, tá bom? Então, para que isso fique mais claro, o que é função sintática? Função sintática é o papel que cada um dos termos, que termos? Os termos da oração, desempenha, né, dentro daquela construção, daquele enunciado. Então, eu dei o exemplo, Ricardo riscou o quadro. Ricardo é o sujeito, riscar é verbo, o quadro complementa aí o verbo, tá certo? Eu vou riscar você da minha vida. Sujeito eu. Vou riscar é uma locução verbal, que também funciona como um verbo só, né? Quando eu tenho uma locução, eu vou classificá-la como um verbo apenas, uma oração. Vou riscar o quê? O quem? Você, tá? Na minha vida, seria o adjunto adverbial de lugar, né? De onde a pessoa vai ser riscada. Então, a função sintática de uma palavra é o papel que ela desempenha. Por isso que eu gosto de dizer que dessas 10 classes gramaticais, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, interjeição, artigo, numeral, esqueci algum? Advérbio, verbo, eu acho que eu esqueci, vou repetir, ó. Sujeito já é função, gente. Substantivo, adjetivo, pronome, conjunção, interjeição. Verbo, advérbio, artigo, numeral. Eu estou esquecendo de algum que eu não estou lembrando, gente. São 10. Já falei de interjeição, não já? Mas então, artigo, numeral, pronome, preposição, lembrei, faltou a preposição. Então, são 10 classes gramaticais. E essas classes gramaticais, elas desempenham um papel dentro de oração. Por exemplo, artigo, numeral, pronome demonstrativo, possessivo e adjetivo
podem ser adjuntos adnominais, que é um termo acessório da oração. Substantivo e adjetivo. Ó, substantivo vem sempre, normalmente, como sujeito, mas ele pode também ser um predicativo. Quando eu digo assim, ela é professora. Professora é substantivo, mas está com função de atributo, né? Então, predicativo do sujeito. Adjetivo vem como predicativo do sujeito, ela é estudiosa, certo? As interjeições, a função dela é o realce, né? Elas também não têm. é, Elas estão ali, são termos acessórios, enfim. Aí eu tenho os advérbios, que são adjuntos adverbiais de tempo, de modo, de lugar. Como eu falei há pouco, da minha vida. Aí eu tenho uma locução adverbial. Eu tenho o pronome, que precisa acompanhar um complemento de um verbo transitivo indireto. Né? Eu tenho a conjunção, que liga termos de mesma função sintática. Enfim, cada uma dessas classes gramaticais tem um papel que vai ser desempenhado dentro de uma oração em relação a outros termos. Olha só. Pedi o carro ao meu pai ontem, certo? Quem pediu? Eu. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pedi o carro ao meu pai ontem. Aqui eu tenho um verbo que precisa de dois complementos, um verbo bitransitivo, ele pode ser chamado assim. Pedi o carro, objeto direto, ao meu pai, objeto indireto. Ontem, adjunto adverbial de tempo, certo? Olha aqui, ó. Eu classifiquei aqui, eu analisei sintaticamente a oração, tá bom? Morfologicamente, eu tenho pronome, verbo, numeral, substantivo. Aqui eu tenho uma combinação de preposição mais artigo, ao, pronome possessivo, substantivo e advérbio. Na oração, eu é o sujeito da oração. Pedi o carro ao meu pai, que é o predicado da oração. O carro é o objeto direto do verbo pedir. Ao meu pai é o objeto indireto do verbo pedir. E ontem é o adjunto adverbial. Eu nem coloquei aqui, mas eu já disse de tempo. Então, essas palavras que eu já falei, né, morfologicamente, substantivo, verbo, advérbio, têm função específica dentro de uma oração. Essa é a função sintática, certo? Agora, por que é importante eu conhecer as orações coordenadas? Porque ela vai facilitar o nosso trabalho, tá bom? Na hora de produzir e de interpretar textos. A interpretação textual é uma pedra no sapato de muitos candidatos em concurso público, tá? Textos narrativos, textos dissertativos. A interpretação, ela vai além da compreensão. Eu preciso compreender o texto e interpretar. Às vezes o aluno acha assim, eu posso responder com minhas palavras e quer colocar que pensa. Não é assim. Até mesmo as questões subjetivas precisam de uma boa interpretação, tá bom? Na hora da resposta. Muitos candidatos são eliminados em vestibulares, em concurso público, por causa de interpretação textual. Cacau, como é que eu me torno um excelente aluno em produção textual? Primeiro, você tem que ler bastante. Segundo, você tem que ler muito. Terceiro, você tem que ler sempre. Quarto, você tem que ler tudo. E quinto, você tem que ter uma vida de leitura. Gostaram? Nós lidamos com texto o tempo todo, gente. A nossa leitura de mundo, a nossa análise textual das pessoas. As pessoas têm linguagem, né? Linguagem corporal que a gente lê. A gente lê notícias, a gente não precisa acreditar em todas as notícias que são veiculadas, a gente tem que ter senso crítico, né, para analisar, para interpretar fatos. Saber que trechos de texto fora de contexto são pretextos para interpretações dúbias, interpretações erradas, convencimento de alguém de alguma ideia. Então, a interpretação textual ela se exercita a partir da minha prática, né? Prática e exercício. Prática e exercício. Então, tudo aquilo que nós lidamos no dia a dia, nós temos que ter esse olhar mais
como é que eu vou dizer, olhos de lince, que observa nas entrelinhas, né? Eu sempre gosto de conversar com uma pessoa e eu gosto muito de usar esse termo, né? Faz parte do meu show. As entrelinhas. Não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você disse. Às vezes você não quer dizer uma coisa, mas você acaba dizendo por conta da nossa interpretação textual, tá bom? É, a, não, né? Né? O estudo das orações coordenadas serve para estabelecer relações lógicas, tá bom? Eu posso relacionar as palavras de forma lógica, eu posso relacionar as orações, eu posso relacionar os parágrafos, eu posso criar textos, textos diretos, textos indiretos, eu posso constituir, tá, essas orações como um fator indispensável, claro, na coesão e na coerência textual. Muito importante na hora da produção de uma redação, na produção de uma carta, na produção de um anúncio. Eu preciso, gente, eu preciso conhecer. E como eu conheço? Lendo, estudando as regras gramaticais, tá? Quando eu estudo as orações coordenadas, e claro, eu não posso também dizer que isso é isoladamente. Essa aula é só sobre orações coordenadas, mas quando eu estudo as orações subordinadas, eu faço todo essa concatenação, tá, das minhas ideias, daquilo que eu sei de língua portuguesa, das regras que eu vou aprendendo. Ou seja, tudo isso vai possibilitar ao produtor, no caso você, Chuchu, a adoção de estratégias bem eficientes, argumentação, de forma simples e direta. As orações coordenadas podem vir ou não introduzidas por conjunção, nós já sabemos, e a classificação da conjunção vai classificar a oração a qual ela introduz. Palavras responsáveis por estabelecer conexão. Quem? As conjunções, tá bom? As orações de um período. Aqui eu tenho, quando não há nenhuma conjunção introduzindo a oração, eu vou chamá-la de oração coordenada assindética. E quando eu tenho uma conjunção ou locução conjuntiva introduzindo a oração, eu vou chamar de oração coordenada assindética. Olha só. Levantei do sofá, fui para a cozinha, peguei um copo e bebi água. Aqui esse texto, né, é explorado 4 orações, né? Sintaticamente, elas são independentes. Ó, eu levantei do sofá, eu fui para a cozinha, eu peguei um copo, eu bebi água. Todas completas, tá? Mas elas estabelecem uma lógica que está garantida pelo sentido, né? Uma sequência, tá bom? Então, ter um sentido é diferente de dependência sintática. Orações coordenadas podem ser compreendidas separadamente, porque elas não perdem o sentido, porque elas são completas. Ela tem seu sujeito, ela tem seu predicado, tem os termos integrantes, inclusive termos acessórios, se for o caso, tá? Estão ao lado uma da outra, importante, não estão ligadas pelo sentido, tá? Mas acabam possuir sentido dentro do contexto, que é diferente, tá? Não tendo ou não conectivos, tá? E também, claro, por isso não depende uma da outra, porque elas são completas. E aqui eu coloquei, né, para finalizar, um pequeno texto e destaquei aqui conjunção. O Brasil será, em poucas décadas, um dos países com maior número de idosos do mundo. E precisa correr para poder atendê-los no que eles têm de melhor e mais saudável. O desejo de viver com independência e autonomia. O mantra da velhice do século XXI é envelhecer no lugar, o que os americanos chamam de age in place. O conceito de guia não, que a luz ali. O conceito que guia novas políticas e negócios voltados para os longevos tem como casa o maior tempo possível, né? Ficar em casa o maior tempo possível. Sem que para isso precisem de um familiar por perto. Não se trata de apologia à solidão, mas, olha aqui, ó, de encarar um dado da realidade contemporânea. As residências não abrigam mais 3 gerações sob o mesmo teto e boa parte dos idosos de hoje prefere, de fato, morar sozinha, mantendo-se dona do próprio nariz. Eu, quando ficar idosa, vou querer também a minha independência, hein? Aqui no Brasil, essa cultura pode parecer estranha. Eu trouxe um texto interessante porque vai levar você a pensar como deveremos tratar os idosos daqui a algum tempo. O Brasil será um país de uma população idosa, né? Eu amanhã, né? Minha geração, né? Menos jovens hoje.
no caso, mais idosos amanhã. E também as pessoas têm preferido não ter muitos filhos, o que leva a essa tendência da população idosa a crescer. Viram que é um texto que tem sentido contextualmente, e eu trouxe aqui um texto e destaquei duas orações para você ver como se trabalha as orações coordenadas a partir das conjunções que nós devemos conhecer. Compliquei?